Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Júlio César Vidal. Para a honra e glória do Senhor, demos mais um passo ministerial, eclesiástico, a qual Deus tem nos levantado para fazer a diferença e fazer a obra. E segundo a vontade do Senhor, logo logo nós se tornaremos pastores, pastor das ovelhas, para cuidar o rebanho, cuidar a igreja, ensinar a verdade, ensinar a palavra do Senhor, para todos que vão ouvir este canal, para a minha igreja, a igreja do Senhor, a qual eu estou congregando, a qual eu tenho que louvar a Deus por cada membro, cada criança, jovem, adolescente. Louvo a Deus pela vida dos nossos obreiros, das nossas irmãs do ciclo de oração, as obreiras, diaconisa, todos, os diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores dessa igreja. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, por todos vocês que têm entrado, que têm se inscrevido no nosso canal, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, teu casamento e teu ministério. Que Deus venha prosperar na tua vida a cada dia mais. Eu oro para que Deus possa nos abençoar e nos dar a nossa vitória, trazendo no teu coração, no meu coração, mais amor, mais alegria e mais fidelidade e mais compromisso com a obra do Senhor, porque sabemos que a jornada é grande, a seara é grande, os ceifeiros são poucos que se colocam para pregar, louvar e adorar e fazer a obra do Senhor. Mas eu vejo que Deus tem dado grandes vitórias para nós fazer a vontade do Senhor. E nessa noite gloriosa eu quero gravar mais essa palavra para o teu coração, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a seguir. A tentação de Eva e a queda do homem. Aqui nós vemos que Deus fala: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Versículo 9, versículo 10 agora. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Louvado seja Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei para que não comeste? E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor a Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vemos um conjunto de culpa, um jogando culpa no outro. Mas na verdade, Adão tinha uma responsabilidade. Adão sabia da verdade, então Adão pecou porque ele não vigiou. Por que muitos pecam hoje? Porque não vigia, porque deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de fazer a obra do Senhor, deixam de trabalhar para o Senhor e vai para lugares que não devem e começa a sentar na roda dos escarnecedores, onde está em Salmo capítulo 1, e começam a fazer aquilo que não agrada a Deus, tanto no ouvir, no pronunciar nossas palavras e até mesmo naquilo que estamos vendo, porque Mateus fala que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os olhos for bom, o corpo será luz. Dentro nós teremos luz do Espírito Santo. Mas se os olhos estiver vendo coisas erradas, mas o corpo será treva. Então a palavra do Senhor começa deixando bem claro sobre o pecado, destrói a vida do homem e leva para perdição eterna, para o lago de fogo, aonde é fogo, enxofre, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, que é o inferno. Então, nós vemos que devemos estar preparado, alicerçado, conforme Deus tem nos instruído com a sua gloriosa palavra, Provérbios vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua palavra. Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. E quando nós tememos, nós entendemos que estamos errados. Pedimos perdão pela falha, pelos pecados e se levantamos na presença do Senhor através do Espírito Santo e da graça do Senhor, que ela é divina,
ela tem nos dado força, tem nos dado entendimento para entender os nossos propósitos nessa terra, porque todo homem tem sonhos e projetos e propósito, mas tem que estar de acordo com o coração do nosso Deus, alinhado com o coração de Deus. Nós entendemos que Deus quer conosco. A Bíblia fala que o Senhor, ele passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus, quando ali passeava, na viração do dia, e a Bíblia fala que escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. Eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Eles viram que eles estavam nus, Eles estavam nus, porque quando ele peca, a glória do Senhor sai dele, e ele viu que estava nu. Essa nudez é o pecado, essa nudez é a inveja, é a cobiça, é a mentira, é o engano, a falsidade, pessoas que estão distorcendo a palavra, na verdade, e colocando enganos, heresias e mentira, para que o povo venha a ser iludido. Tem muitos falsos profetas em nosso meio. Por isso que a Bíblia fala em Timóteo capítulo 4, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como as ovelhas, mas são lobos devoradores. E que nos finais do tempo, esses falsos profetas, a qual eles estão dando ouvido à doutrina de homens e de demônio, se cauterizado somente, já no pecado, e aí eles vivem de forma errada. E aqui a Bíblia fala que Deus fala, com Adão, Adão, aonde tu está? Por que Deus pergunta onde Adão está? Aqui, muitas vezes, se você não ler com atenção, você não vai entender o agir de Deus. Deus sempre ele gosta de nos ouvir. Ele quer ouvir a nossa versão. Ele já sabe até o que nós vamos dizer. Então não tem como nós se justificar perante Deus, ou tentar se esconder, ou tentar colocar Deus sobre uma parede, porque Deus ele é soberano, infinito, majestoso, glorioso, onisciente, onipresente, onipotente. Então ele quer nos ouvir com as nossas próprias bocas, porque a Bíblia fala no livro de Mateus também, que aquele que confessa com a sua boca, aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então Deus ele quer nos ouvir. E aqui ele fala, Adão, aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, Senhor, e temi, e me escondi porque estava nu. E Deus faz outra pergunta: mas quem te disse que você estava nu? A Bíblia fala, quem te disse que você estava nu? Ou seja, ele estava em pecado. Isaías 59, versículo 1, fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem seu ouvido tampado, para que não possa ouvir e salvar aqueles que o buscam. Mas as vossas transgressões, os vossos pecados, fazem uma parede entre vós e Deus, para que Deus não ouça. Então o pecado afasta-se o homem de Deus. O que aconteceu aqui? Adão pecou, se afastou de Deus e ficou com medo quando até ouviu a voz soar pelo jardim. E aí, quando ele fala, quem disse que você, quem disse que você pecou? O que aconteceu? Então Adão disse: quem mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei para que não comeste? Deus perguntou para ele: comeste da árvore? Deus sabia, mas perguntou para ele, Veja como é que é engraçado. Porque comeste da árvore que eu te ordenei para que não comeste? Aí Adão tenta se desculpar com Deus. Adão fala: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu a comi. E aí veja bem que um jogou a culpa no outro. A mulher fala: a serpente me enganou e eu comi. E eu comendo, passei para meu esposo, ele comeu. E aí ambos ficaram nu no pecado. Nós vemos que um tentou sair de fininho ali, tentando disfarçar daquilo que tinha acontecido. Mas Adão sabia que não era para ele comer. Se só Eva comesse do fruto,
e Adão não comesse, o pecado não cairia sobre eles, porque Adão foi feito do barro e recebeu o espírito de vida de Deus, né? Soprou nas narinas, deu o espírito de vida para Adão, foi feito do barro, imagem e semelhança de Deus. A mulher foi tirada da costela de Adão, né? Há uma diferença, da costela. E o homem já foi feito com barro, e do homem veio a mulher. Então a mulher, ela está do lado direito do homem para ser submissa ao homem, para obedecer o homem e andar lado a lado, um andar lado a lado com o outro. O homem também não pode tentar humilhar e pisar na mulher, isso não pode. Então nós vemos que ele ponhou a culpa na mulher. E aí nós vemos que a palavra de Deus continua falando, a serpente me enganou. Quem era a serpente? A serpente era aquela que rastejava, né? Mas naquele tempo, a serpente poderia falar, os animais eram dóceis, poderia falar. Então, quando nós vemos que uma serpente falando, é estranho, né? Mas ali nós vemos que o inimigo, Satanás, ele já tinha caído da glória, já estava na terra. Então, ele usou a serpente para falar, ou seja, essa serpente era o próprio inimigo. Ele era a própria serpente do mal, a qual tentou a Eva para que comesse do fruto do pecado, e assim Adão pecasse e o pecado entrou no mundo. E hoje nós vemos que quando o pecado entra no mundo, as mulheres teve que ter filhos, né, com dor no parto, teve que ganhar o seu próprio dinheiro com o seu suor, trabalhar forçado, e antes não precisava. E aqui fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Louvado seja Deus. Mas Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, a qual nós vemos que Jesus, ele veio de uma mulher chamada Maria, de uma virgem. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Por um homem, por Adão, entra o pecado no mundo, e por um homem, Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo. Hoje nós glorificamos a Deus, nós louvamos e adoramos ao nosso Deus, por esse amor tão infinito, por essa misericórdia tão longânima, a qual tem nos alcançado e tirou o nosso pecado, trazendo para o coração da igreja na terra salvação, libertação e transformação. Hoje nós somos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que a Eva andava só. Por isso que o esposo tem que estar sempre do lado de sua companheira, cuidando da sua companheira e vice-versa, né? Para que o inimigo não venha atacar e pegar nós desprevenidos, ou seja, descuidadoso com a palavra, com a doutrina, com a santidade. Estamos sempre orando e vigiando para que Deus possa dar a nossa vitória e a garantia da nossa salvação. Os santos escolhidos de Deus têm certeza da salvação, porque se Deus arrebatar a igreja hoje, eu tenho que estar preparado. Não é me preparando, mas estar preparado para esse dia tão glorioso. Meus amados irmãos, essa palavra desta noite, a qual Deus me deu no meu coração, a qual nós devemos ouvir a voz do Senhor, obedecer e andar em santidade. Hebreus 12:14 fala, seguir a paz com todo, sem a qual, sem a santificação, ninguém verás a Deus. É importante que nós vivemos uma vida de amor, de alegria, de compromisso e fidelidade para com Ele, porque Deus, Ele se agrada do homem que faz a vontade dEle. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. Muito obrigado por você ter ficado até aqui neste canal. Que Deus possa te dar a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Soberano Pai, que está no céu, oro por todos que vai assistir, por todos, meu Pai, deste canal. Venha dar vitória, guardar os teus filhos pelo poder do Espírito Santo. Meu Pai, guarda, meu Pai, fortalece, cura e levanta pelo poder da sua glória, em nome de Jesus. Amém.